Iniciamos um novo programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Você se recorda que no capítulo anterior, André Luiz estava ouvindo conselhos da Dona Laura, já que Dona Laura estaria encaminhando André no dia seguinte para visitar o Ministério da Regeneração. Então, depois que André ficou sabendo que haveria possibilidade de ele já sair para ir conhecer, não é? Dona Laura recomenda a ele que tenha a atenção voltada para o aprendizado. Mas mais do que pesquisar, que André Luiz deveria estar aberto para o trabalho. Então, o capítulo que vem agora, o capítulo 26º, do livro Nosso Lar, vai revelar então o momento em que André Luiz, acompanhando um irmão, um amigo que trabalhava no Ministério da Regeneração, vai levá-lo até o ministro Genésio. Trata-se então do capítulo 26º do livro Nosso Lar. Já pegou o seu? Já arrumou seu cantinho de leitura? Aproveite, porque são ensinamentos muito ricos. André Luiz está agora diante do ministro. E o ministro Genésio, que é responsável por algumas das atividades do departamento lá do Ministério da Regeneração, ele conversa com André Luiz, como você vai poder acompanhar na sequência, dizendo ao André da necessidade que o Ministério da Regeneração tinha de trabalhadores. Ele diz assim, fixando, como fala André Luiz, fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer, Clarencio, lembra do Clarencio, o ministro lá do Ministério do Auxílio, aquele que foi buscar André Luiz? Então, Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações. Vão observar, vão ver o que acontece aqui no Ministério da Regeneração. Mas essas visitas de observação, na sua maior parte, terminam em estágios de serviço. Fala o ministro Genésio para o André. Muita gente vem visitar aqui o Ministério da Regeneração e acaba ficando para trabalhar. Eu compreendi a sutil alusão e respondi. Agora vem André Luiz falando com a sua alma. Este é o meu maior desejo. Vocês se lembram que o André já tinha ido pedir trabalho para o ministro Clarencio, naquela entrevista com aquela velhinha que falou um monte de coisa e o ministro foi bastante franco com os dois. Então, agora André Luiz está diante do outro ministro, o ministro Genésio. Este é o meu maior desejo, disse André Luiz. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Ele reforça. O ministro falou, vem o povo do auxílio para ver, acaba ficando para trabalhar. E ele diz, é isso mesmo que eu quero. Genésio, acompanha o texto, olha, parecia comovido com as minhas palavras. E valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos, emocionado. André estava, sim, realmente disposto a tornar a sua rogativa uma coisa profundamente verdadeira. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou graças à intercessão misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão da minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Por certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça, por favor, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade
de servir. Compreendo hoje, mais do que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. André, então, se confessa ao ministro Genésio a respeito do seu projeto, do que ele queria. E como, para ele, era importante estar ali, não apenas como observador, mas como cooperador. E olha, não deve ser fácil para ninguém, por fim, confessar que foi inútil e que, por vaidade, por orgulho, por egoísmo, deixou perder oportunidades preciosas na vida, como o André Luiz faz aqui. Você viu? Eu perdi muito tempo na vaidade inútil. E nós, hein? Quanto tempo perdemos diante do espelho, escolhendo roupas, analisando condutas para ver quais são as melhores posições, fazendo estilo. Quantas vezes nós desperdiçamos coisas que são preciosas, como o tempo, as oportunidades de fazer o bem, com estes projetos toscos de uma vida barata, de uma vida cuja finalidade às vezes é apenas impressionar ou conquistar pessoas, sem que de verdade nosso interior, nosso conteúdo apresente riquezas. Nos enfeitamos como árvores de Natal, pendurando todo tipo de enfeites e apetrechos, e esquecemos de que estas árvores de Natal são de plástico ou são de madeira morta. Assim, André Luiz confessa, depois de ter vivido tudo isto, esta realidade, e então nos faz pensar. Agora, no próximo bloco, nós vamos continuar a ver o que o ministro, o que o André sentia e o que o ministro achava destas confissões. Fique conosco, não vá embora. O Espírito da Letra volta já.